paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer o nosso devocional Famílias Firmados em Cristo. Nosso objetivo de todas as quartas-feiras é levar a palavra do Senhor como o nosso único manual de vida e de instrução. Vamos hoje falar sobre a família, o início, aonde o Senhor, nosso Deus, onde fez a criação do homem e da mulher e o padrão de uma família através da palavra de Deus. Abra comigo livro de Gênesis, capítulo de número 2, aonde nós vamos fazer menção da palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aleluia. Aqui nós vamos ver o início da criação de Deus. Nós conhecemos como o homem como a criação, a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus ele fala: não é bom que o homem esteja só. E desta forma Deus ele leva Adão a um sono profundo, e da costela de Adão faz com que venha a mulher. E agora Adão tem a sua adjuntora, e aí inicia um casamento, um relacionamento, aonde o próprio Deus fez lá no Éden. E nós vamos ver então alguns princípios de casamentos, algumas orientações da parte de Deus. Um casamento firmado na palavra de Deus, com a mensagem do Senhor, que leva para uma boa instrução sobre um padrão. Primeiramente, a Bíblia é bem clara em dizer que Deus ele faz com que Adão tenha uma esposa, homem e mulher. E com isso, Deus ele já mostra para nós que um casamento ele é formado de sexo oposto, um homem e uma mulher. E esse é um relacionamento onde Deus criou para que possamos exercer. Mas existe também agora no tempos, não só no de hoje, mas no tempo passado, que pessoas estão se ajuntando com sexos iguais, homem com homem, mulher com mulher, estão ali criando o seu ambiente de relacionamento. Mas pelo padrão da palavra de Deus, um casamento ele é formado entre um homem e uma mulher. E um casamento, através da união do casal, vem ali a herança, que são os filhos, não é? A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E um relacionamento fora deste padrão, um casamento fora deste padrão, é um relacionamento que não gera herança. Não tem como. Então o primeiro ponto para nós ensinarmos é que um relacionamento bíblico, da original, da parte de Deus, é um homem e uma mulher. Pois bem, vamos
abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 127, aonde vamos focar duas partes aqui importantes. Salmo 127, o versículo 1 e o versículo de número 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificaram. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Vamos aqui com cautela examinar um relacionamento, uma família, um casal, edificados em Deus, edificados na palavra, edificados no Senhor. A Bíblia vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Hoje nós vivemos num tempo onde muitos têm buscado em si mesmo uma estabilidade. A pessoa hoje, para se casar, ela prepara todo as suas condições financeiras. A pessoa, para dar início a um relacionamento e um casamento, se prepara todo o financeiro para com que esse casamento seja e tenha os suprimentos necessários para que ele vá bem. Mas nós vamos ver na Bíblia que o principal de tudo é nosso casamento estar edificado no Senhor. O nosso casamento tem que estar fortalecido na pessoa de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, quando nós trazemos a Deus em nossa casa, Deus ele edifica o nosso lar. Deus ele transforma de uma tal maneira que o nosso lar ele não fica baseado, não fica preso em condições financeiras. Nosso lar ele fica edificado porque o próprio Deus tem prazer em edificá-lo. E hoje em dia nós vamos ver que existiam na Bíblia vários casamentos. Por exemplo, casamentos aonde homens de Deus, por exemplo, Davi, Sansão, por exemplo, Salomão, até mesmo Abraão, aonde homens se relacionaram e tinha as suas esposas, suas princesas, e tinha também as suas concubinas. Aí há um questionamento, muitas das vezes, a perguntar: mas pastor, se Deus ele fez o homem e a mulher, e num casamento feito pela monogamia, que é entre um homem e uma mulher, aonde não colocaria outras pessoas para fazer parte deste convívio de relacionamento, apenas um homem e uma mulher, por que então esses homens da Bíblia, eles tiveram vários relacionamentos, concubinas, esposas? Se isso na Bíblia está errado? Pois bem, a Bíblia, ela existe homens que acertaram, existe homens que também tomaram atitudes erradas. A Bíblia, nós temos que ver a Bíblia de uma forma que nós analisamos ela numa forma preceitual, aonde nós trazemos os ensinamentos de Deus para a nossa vida e assim o praticamos, para que possamos ser abençoados. Porém, há também textos exemplaristas no sentido que você vai ver histórias que fogem muitas das vezes, e o resultado foi em resultados negativos, que fugiram do padrão de Deus.
Mas nós vamos ver que no início criou Deus o Adão e da sua costela fez a Eva. E com isso fez um relacionamento, osso do meu osso, carne da minha carne. Sairá o homem da casa do seu pai, da parentela, e unir-se-á à sua mulher. Então nós vamos ver esse relacionamento da monogamia, onde foi assim que Deus fez. Pois bem, então, é claro nós vemos na Bíblia que um casamento é formado de um homem e de uma mulher. Já focamos sobre isso. Agora vamos focar. Para que um relacionamento, um casamento, possa ser edificado. O casamento pode ser abençoado. O mais importante é saber quem está edificando o nosso casamento. Existem diversos tipos de casamentos financeiros, luxuosos, aonde os olhos de todos contemplam tudo perfeito. Mas com o passar dos anos ou do tempo, nós vamos ver alguns casamentos sendo destruídos, separados. E aonde foi o erro? O que iniciou a dar errado? Bom, sabemos que um relacionamento diante de um padrão da palavra de Deus é necessário um edificador, aquele que edifica. E a Bíblia vai dizer que o Senhor é o que edifica. O Senhor é o que dá o alicerce. A Bíblia vai dizer em Mateus sobre 2 alicerces. O alicerce na pedra e o alicerce na areia. A Bíblia vai dizer que a casa que foi edificada, alicerçada sobre a rocha, veio os vendavais, assopraram os ventos, veio as chuvas e a casa não foi levada à ruína. A Bíblia vai dizer que existe um outro alicerce, que é a areia. E esse alicerce veio os vendavais, veio as tempestades, as correntes de água, e grande foi a sua queda. Porque a casa foi edificada, mas em lugar errado, de uma forma errada. E o maior rochedo para a nossa edificação de nossa casa é a pessoa bendita de Cristo, aonde dá estabilidade ao nosso lar. Sabemos que muitos homens e muitas mulheres vêm de culturas diferentes, vêm de tradições diferentes, vêm de comportamentos diferentes. Agora eles se unem para viver uma só carne. Existem muitas renúncias e há uma necessidade de renúncias para que esse relacionamento possa dar bons frutos. Senão ele vai se perder. Por isso que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é nosso manual. Há uma historinha interessante, aonde nós imaginamos que estamos comprando um móvel, um armário, uma estante muito grande, e precisamos montá-la quando ela chega em casa. E para montá-la nós não vamos colocando os parafusos, as porcas em qualquer lugar. Nós precisamos olhar para um manual. E com este manual nós vamos conseguir montar a nossa estante, o armário. Da mesma forma é o ser humano, o homem. Porque nós fomos criados por Deus, então nós somos criaturas, mas Ele é o Criador. E o Criador conhece a sua criatura. O marceneiro que faz uma estante, ele conhece a estante, ele conhece a estrutura e como que se monta. Assim somos nós. Todo relacionamento edificado no Senhor, ele gera. Todo casamento firmado na pessoa de Cristo, na sua palavra, ele dá bons frutos. Ele persevera e ele permanece. E a Bíblia diz aqui:
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigília o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Um outro ponto, onde muitos relacionamentos são fortalecidos, aonde há o financeiro, aonde há uma estabilidade. E se a estabilidade, se o dinheiro fica pouco ou lhe falta algum tempo, o casamento vai à ruína, porque o casamento foi edificado à base de uma estrutura financeira. Mas se o casamento for edificado em Cristo, tanto na fartura, tanto na escassez, o relacionamento permanece. Porque a base de um relacionamento está na pessoa de Deus. Percebe-se hoje que para uma pessoa começar a se relacionar e casar, ela prepara-se a conta bancária, uma casa, um carro, para que possa dizer para si mesmo, pronto, já estou pronto para poder casar. E se esquece da principal base, que é o alicerce do casamento. E nós vamos ver que Jesus, ele é a base principal. Vamos ver também que nos terceiro e o quarto e o quinto versículo de Salmo 127 vai dizer sobre os filhos. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Isso quer dizer, então, que se os filhos são herança do Senhor, é o Senhor que nos deixou e que nos deu o filho. Toda herança, ela não é conquistada, ela é passada. Então, nossos filhos são a herança do Senhor. Deus nos deu para cuidar. E hoje em dia, nós vamos ver que os cuidados dos pais têm se diminuído. Os pais não têm mais gastado o seu tempo para educar os seus filhos, deixando de qualquer maneira. Mas a Bíblia fala, ensina a criança onde deve andar. Quando se sentar, quando se levantar, andando, ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. O caminho da verdade, o caminho da palavra de Deus, o caminho da honestidade. Então a Bíblia vai nos dizer que nossos filhos são herança. E elas são herança do Senhor. Então cabe nós cuidarmos e preservarmos. Darmos uma boa estrutura. O outro ponto. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Sabemos que as flechas eram direcionadas para o alvo. As flechas, assim são os nossos filhos. Nós os direcionamos. Nós marcamos o alvo para endireitá-los e para levarmos eles adiante. Assim como a flecha na mão do valente, assim são os nossos filhos, aonde nós projetamos eles para o futuro. Adversidades vão vir. O mundo está atrativo demais. O mundo tem feito outros alicerces que têm fugido do padrão da palavra do Senhor. Não é? Ensinamentos que o mundo tem dado. Hoje em dia, as crianças, elas têm opção de escolha sexual. Como se Deus tivesse errado a forma. A criança nasce menino e com alguns anos de idade os pais não podem intervir se quer ser uma menina. Isso não é o padrão de Deus. Deus nunca errou a forma e Deus não erra. Deus, ele é perfeito. Homem é homem, menina é menino. Deus, ele é perfeito em tudo.
mas a humanidade tem se perdido os valores. Nossos filhos são herança, eles são a flecha na mão do valente. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. O que era uma aljava? Era uma bolsa que os homens levavam e ali colocava suas flechas. E como a Bíblia vai dizer, bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Isso quer dizer que os filhos estão do lado, tem que permanecer do lado. Família é união. Salmo de número 133 fala sobre a união, sobre o derramamento do óleo, sobre a cabeça de Arão, e desce até a barba de Arão, e desce até a orla da sua mão, do seu vestido. Isso fala da necessidade de a família continuar unida, porque quando há união, há um derramamento das bênçãos do Senhor. E o mais importante é nós não perdermos este valor. O mais importante é não deixarmos de praticá-lo. Essa é a mensagem que nós temos no dia de hoje, em famílias firmadas em Cristo, aonde eu gostaria de somente fixar um texto, que o ser, ele é mais importante do que o ter. Ser abençoado, ser feliz e ser edificado por Deus. O ter é passageiro, ter uma boa casa, ter uma boa conta bancária, ter alguns bens, isso se perde. A Bíblia vai dizer que a traça e a ferrugem consomem tudo isso, mas preservamos o bom ensinamento. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe o teu lar. E eu gostaria de orar que a paz do Senhor possa ser derramada sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar todos juntos. Senhor meu Deus, nós oramos, Senhor, por cada vida, por cada família, Senhor, que tem ouvido essa mensagem, aonde aprendemos, Senhor, o verdadeiro padrão familiar, a origem, Senhor, da criação. Que o Senhor possa entrar neste lar, possa derramar a tua paz, do teu fortalecimento. E assim, ó Deus, abençoar. E todo engano, Senhor, seja esclarecido pelo poder da tua palavra. É o que eu desejo nesta hora. Que haja paz nos lares, que haja alegria, que haja união, que haja comunhão, Senhor. No nome santo de Jesus nós oramos e declaramos, Senhor, que as bênçãos do Senhor venham sobre estes lares. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.